Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de TCC1 para o P9, Noite de Enfermagem. Vocês concordam com a gravação e posterior divulgação desta aula no meu canal do YouTube? Sim. Ok. Então, continuando, de onde a gente parou na aula passada, onde estávamos finalizando, o conteúdo da disciplina no semestre, eu estava dando algumas dicas para vocês de como construir, na verdade, como construir os slides, a apresentação oral de vocês. Estou dando algumas dicas aqui e hoje daremos continuidade, finalizando essa parte, falando um pouquinho rapidamente sobre a questão de algumas normas da BNT que complementam as que a gente já viu, só citando, na verdade, e a gente finaliza a disciplina falando sobre os aspectos éticos na pesquisa envolvendo seres humanos, ok? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente finalizou nesse slide, onde vocês devem enxugar ao máximo a quantidade de informações que deve estar nos slides de vocês. Os slides eles devem servir apenas como uma referência, Eles devem servir ali para ajudar a guiar o trabalho de vocês e não simplesmente para você ficar lendo 100% do que está sendo colocado ali e sem acrescentar nada, nenhuma informação. Então, é necessário que vocês utilizem ali apenas como um roteiro para que vocês saibam qual é a ordem que vocês devem estar dando as informações e também para não esquecer de dar alguma informação ali naquela apresentação. Vamos seguindo então, que isso eu já falei na aula passada. Esse slide para vocês tá ok? Está de acordo? Vocês prepararam algum slide semelhante a esse? Quer que vocês me digam? Não dá para ver, professor. Ah, desculpa, gente. Eu esqueci de compartilhar minha tela. Ontem eu fiz a mesma coisa, dando aula, falando, aí o pessoal, professora, já está transmitindo alguma coisa? Ops, não, esqueci. Então, o slide anterior era só o que a gente tinha falado, tá? Na aula passada, que foi essa questão dos slides seguirem, servirem apenas para guiar vocês. E aqui para vocês agora, esse slide. Quando vocês se deparam com um slide assim, o que é que vocês acham? Tem muito texto. Exatamente. Então, quando a gente vê um slide dessa forma, a gente já dá meio que uma brecada, já dá meio que um choque pela quantidade de informações que tem ali. Lembrem-se, eu já falei várias vezes, não existe um número exato de slides, vocês são livres para utilizar a informação dentro de uma quantidade que vocês achem suficientes para apresentar o conteúdo de vocês. Então, não fique nessa paranoia, são 5 slides, são 10 slides. Não, não importa. Desde que você consiga passar a informação, pode ser 1, como pode ser 50, tá? A banca ali, os professores não vão estar contando quantos slides vocês vão estar colocando ali, não, tá? Você vai simplesmente saber, a banca vai simplesmente avaliar, na verdade, o que vocês vão estar apresentando a nível de conhecimento, avaliando o conhecimento de vocês e não vendo, usou 10 slides, usou 20 slides, tá? Então, na verdade, o que vocês precisam colocar é a quantidade de informação suficiente para servir para guiar o trabalho de vocês, certo? Que vocês consigam apresentar ali de forma que não fique só lendo também, Ler, isso vai ficar
uma coisa que vai fazer com que vocês percam ponto, uma vez que o trabalho escrito já foi enviado para o professor, né? Então, a banca já vai ter avaliado o trabalho escrito de vocês. Os slides é para medir o conhecimento que vocês têm relativo àquela apresentação. Até para quem vai apresentar com um slide assim, com tanto texto, né, sem tópicos, sem ter, vamos dizer assim, uma certa organização, vai fazer com que vocês acabem se confundindo, né, se atrapalhando na hora da leitura. Então, vamos supor, você está lendo aqui, aí chegou nessa parte aqui, parte do grupo de notificação. Aí, quando foi para a linha de baixo, ao invés de ler compulsória, leu recidivos. Eu estou botando o microfone aqui mais perto porque está chovendo forte, eu não sei se está atrapalhando vocês, tá? Então, aqui, notificação, aí foi para recidivos. Então, você pulou uma linha inteira de informação que você deveria estar falando, já que você colocou ali nos slides. Então, isso, além de não ser adequado, acaba prejudicando vocês mesmos na hora de apresentar. E agora, esse slide? O que é que vocês me dizem? Chamativo demais. Hã? Chamativo demais, professora. A Realmente. cor. A cor é relativa, né? A cor pode ser questão de gosto. Mas o que mais, assim, vocês poderiam estar ajustando aí no trabalho, no slide? Hein? Colocando uma figura. Com muito texto. Muito texto, ou seja, e colocaria uma figura. Não necessariamente precisa de figura, Jonas. Jonas, acabei de receber seu e-mail, tá? O texto é exatamente esse aqui do slide anterior. A diferença é apenas que eu diminui a letra. Mas o texto é o mesmo. Então, a questão da confusão que pode haver, né, a questão de ter muito texto, ainda se apresenta de forma errada nesse slide. A gente falou na aula passada sobre a questão de utilizar tom sobre tom, né? Como vocês estão vendo numa tela, ou monitor, celular, tablet, TV, então é uma tela que ela tem uma qualidade melhor, né, de resolução para que vocês estejam enxergando. Mas se vocês estivessem vendo, se a gente tivesse uma aula presencial, né, onde eu estivesse projetando no DataShow, vocês não iriam conseguir enxergar direito aqui a palavra objetivos, porque o contraste do DataShow, ele não tem uma qualidade, né, tão melhor, vamos dizer assim, né, quanto a essas telas que a gente está utilizando nas aulas remotas. E aí não ficaria tão evidente. A gente precisa ter cuidado. Então, o contraste aqui não ficou legal. E aqui, em relação às informações, a gente tem muito texto e também textos desnecessários. Se a gente tem aqui no slide, dizendo que esse slide eu vou falar sobre o objetivo, né? Tá aqui, bem óbvio, objetivo. Então, eu não preciso colocar essa pesquisa tem como objetivo. Eu não preciso escrever isso no meu slide, porque já tem aqui, ó. Então, eu elimino todo aquele texto que for desnecessário. Estão conseguindo acompanhar até aí? Sim. Então, vamos lá. Professora, posso pedir um favor? Oi, se eu puder atender? Diga. Teria como utilizar o meu slide como exemplo para mostrar os erros e acertos? Não. Bestinha. Isso eu faço lá no TCC2, que trabalho escrito de você. Ô, professora, Oi. agora eu vou fazer uma perguntinha. Porque a maioria dos slides que eu tô vendo, a senhora tá botando essas faixas assim de cor, né? Se eu quiser colocar só o fundo branco e as letras pretas, tem problema? Eu tenho que conter essas faixas também? Não, isso é só uma forma de, vamos dizer assim, deixar, né, o slide com a cara da pessoa que está fazendo, né, deixar ele um pouco mais bonito, mas não é que seja obrigatório,
tá? Mas, lógico, você vai chamar um pouquinho mais de atenção em relação à beleza do seu trabalho quando você segue, né, algum padrão, assim, de modelo de slide. Ok? Uhum. A Palma vai chegar preto e branco, viu? Que eu não sei botar isso aí, não. Tô logo avisando. O próprio PowerPoint, ele dá já várias opções. Mas as cores que tem, porque eu tô usando o Windows 10, aí os que tem lá é chamativo demais. Não tem Você cor pode mudar neutra. as cores. Mas vamos lá. Se você estivesse assistindo minhas aulas, tá vendo, de tecnologia da informação e de informática, eu estou ensinando como mexer completamente no Word, PowerPoint, Excel, no Windows. Aonde essas aulas? Essas são aulas práticas que eu estou dando para os meus alunos no laboratório de informática da faculdade. E eu tenho um curso também. Quem tiver interesse, a gente faz. Eu dou, né, o curso para vocês. Basta ter turma. E agora, melhorou ou não? O que é que vocês acham? Agora sim. Mudei muita coisa? A cor do nome objetivo e diminuiu o contexto um pouco. Eu fiz o quê? Eu acredito que a senhora A letra, né, fracionou, né, professora? professora? A cor do título. Alguém falou alguma outra coisa aí? Eu, Catiane, Catiane, oi. eu acredito que a senhora fracionou o texto e dividiu em outros slides, não é isso? Lembra que eu Deixou mais disse objetivo, no caso, né? que não importa a quantidade de slide, o que importa é ter a informação? Uhum. Né? Então, o primeiro ponto aqui, olha o contraste, né? Como o fundo está mais escuro, eu coloquei agora, ao invés de um tom mais claro, né? Para ficar tom sobre tom, eu coloquei um branco, eu coloquei uma outra cor. Por quê? Porque numa projeção a gente vai conseguir enxergar, né, corretamente. Como eu tinha falado na aula passada, às vezes a gente não sabe como que vai ser o ambiente que a gente vai estar ministrando aquela apresentação, aquela palestra. E aí a gente precisa pensar em todas as possibilidades de forma a você construir o seu slide que atenda a qualquer recurso que você tenha. Então, nos objetivos, a gente tem o objetivo geral. Ai, Kitty! A gente tem o objetivo geral e o objetivo específico ou secundário. Aí, neste caso aqui, eu separei o objetivo geral primeiro. Então, eu coloquei como um tópico. Lembrando que o objetivo sempre deve iniciar com verbos no infinitivo. Então, para a banca, ó, já fica fácil de avaliar. Já dá para ver que investigar, pronto, verbo no infinitivo, já atendeu, né, um dos principais pontos da questão de se ter, de se construir um objetivo. Aí a gente tem os objetivos secundários ou específicos, pontuados, ó, verificar, averiguar, analisar, identificar. Fica ou não mais fácil de você conseguir identificar qual o que você vai estar falando naquele momento, né? Fica bem mais tranquilo, bem mais evidente de você estar trabalhando quando a gente utiliza dessa forma. Então, esse slide ficou, né, adequado para ser utilizado. O tamanho da letra está bom, tem o título ali em destaque, onde é possível visualizar o contraste entre o fundo e a cor da tela. O tipo de letra utilizado também ficou adequado. Tirei textos desnecessários, então os objetivos eu tenho que colocar, mas eu tirei aquilo. O objetivo dessa pesquisa é isso. Aí eu tirei por quê? Porque não é necessário, eu vou falar isso, eu não preciso ter isso no texto. Continuando. Treine a apresentação, gente. Isso é muito importante. Então, um atleta, para citar de exemplo, um atleta ele não chega ao nível olímpico da noite para o dia. Ele precisa praticar bastante, treinar bastante. E isso também deve acontecer com vocês. Então, vocês, no TCC2, vocês têm um tempo necessário para atingir, né? Um tempo mínimo e máximo para a apresentação de vocês. O tempo mínimo é de 20 minutos e o máximo é de 30 minutos. Agora, no TCC1, se vocês fossem apresentar, seria 15 minutos de apresentação, né?
como a gente está nessas aulas remotas, infelizmente, né, não temos como fazer. Mas presencialmente, no TCC1, eu avaliaria todas as apresentações de vocês, onde vocês apresentariam em até 15 minutos, certo? O tempo ali seria em torno de 10 a 15 minutos de apresentação para o TCC1. Eu avaliaria os slides de vocês, pontuaria cada erro que tivesse nos slides, para que vocês não cometessem, né, esses mesmos erros no TCC2. Mas, como a gente está de forma remota, fica mais difícil para estar tendo essas apresentações, uma vez que já vou ter que dar conta de todas as apresentações do pessoal do TCC2, que eles já vão começar a entregar o trabalho, né, o TCC completo na semana que vem. Então, treinando vai fazer com que vocês saibam exatamente quanto tempo vocês estão tendo naquela apresentação. Uma coisa é você ter o conhecimento do seu trabalho, né, do trabalho escrito, porque foi você, teoricamente, né, foi você que construiu, você que leu o conteúdo, você que estudou. Mas outra coisa é você apresentar aquelas informações. E aí você precisa, né, ter o domínio de quanto tempo você vai levar para apresentar aquele trabalho. Nos pontos que você colocou ali no trabalho escrito, você precisa identificar qual será o tempo necessário para apresentar aquele conteúdo. Eita, eu apresentei, deu 45 minutos. Então, você precisa o quê? Enxugar um pouco para que você consiga alcançar o tempo, né, tempo máximo, que seria de 30 minutos da sua apresentação. Ou então, você foi lá, apresentou, terminou em 10 minutos. Então, você terminou em metade do tempo mínimo, que seria de 20 minutos. Então, é melhor você pecar por falar demais do que falar de menos, tá? Se você peca porque falou de menos, significa que você está com pouquíssimo domínio do conteúdo da sua temática. Já pecar por falar demais, né, é falho, porque você não se programou em relação ao tempo, mas também lógico, se não foi só lido, né, se foi apresentado mesmo, mas também você mostrou que domina, você só não se organizou em relação a dominar ali o tempo que você tinha à disposição. Por isso que é importante que você, né, se possível, tenha um relógio, alguém fique sinalizando para vocês. Na banca oficial, quando era presencialmente, então eu chegava para vocês, né? Eu estava presente mesmo quando eu não era da banca, e tinha a apresentação que vocês faziam, né? Que a gente chama de pré-banca, onde era eu que ficava avaliando. E aí eu ficava dizendo, falta 5 minutos, falta 10 minutos, para que vocês pudessem ter uma noção, né, de quanto tempo vocês ainda tinham para apresentar e, consequentemente, ou acelerar mais um pouquinho para dar conta de falar tudo, ou desacelerar para você chegar pelo menos no tempo mínimo. Quando a gente fala em voz alta, a gente consegue perceber se o texto flui de forma adequada. E aí, quando você está apresentando, né, no treino que você está fazendo para o seu trabalho, para a sua apresentação na banca, você consegue observar se realmente aquilo que você está querendo dizer tem coerência, tem sentido, se a questão até da dicção das palavras. Então, às vezes, a gente tem palavras que não são usuais, né, que não são do nosso dia a dia, e que são difíceis de serem pronunciadas, mas são importantes de estarem no seu trabalho. E aí você precisa praticar para que, quando você for falar aquelas palavras, né, você não fique ali gaguejando sem saber o que está dizendo, né? Até porque vai pegar mal para você. Como é que você está apresentando um trabalho ao qual você construiu, você fez, você não sabe nem pronunciar alguma informação que tem ali, certo? Isso não pode acontecer. Às vezes até, lógico, gaguejar, dar uma travada, às vezes até palavras simples, a gente tá lendo alguma frase, né, e trava. Mas
a gente observa que foi tipo um lapso ali na língua que deu, né? E não falta de conhecimento em relação à leitura da informação, certo? Elimine textos supérfluos, né? Eu já falei isso no slide anterior. Reorganize a apresentação se for necessário. Então, no momento que você treina, a primeira vez que você vai apresentar treinando, você consegue identificar quanto tempo você levou para fazer aquela apresentação e depois você observa que tal texto aqui eu posso diminuir ele, né? Então, vamos supor que tá uma frase grande e aí, à medida que você vai treinando, que você vai dominando mais, você pega, dá uma enxugada ali, dá uma diminuída naquelas frases para ficar poucas palavras ali e você simplesmente complementar aquela informação. Eu, particularmente... Oi, Jonas, fale. Oi, Jonas. Professora, então, no caso, eu ainda posso, após o TCC1, nesse período agora de férias e início do próximo período, eu ainda posso, se eu achar necessário, de acordo com o meu tempo de apresentação, eu posso alterar o slide. Sim, você pode alterar o slide até no dia da apresentação. Enquanto você não apresentou, você pode alterar. Tá bom. Certo? Obrigado. Pronto. Dando um exemplo, né, de como eu faço. Lógico, cada um tem o seu método. Mas eu, particularmente, eu faço o seguinte. Eu pego o meu trabalho, vamos supor que fosse, né, minha monografia, minha dissertação, seja lá qual for o trabalho que eu estou fazendo. E aí eu pego texto, né, o trabalho completo, e vou colocando as informações nos slides. Em cima dessas informações, né, do trabalho escrito que eu coloquei ali no slide, eu coloquei ele, vamos dizer assim, meio que completo, né? E aí eu vou em cada slide, eu sei que eu tenho que falar sobre aquele tema, então eu vou enxugar o texto, eu deixo ali pontos que são importantes para me guiar, para me sinalizar que eu tenho que falar sobre isso, isso e isso. Tá? E aí eu faço aquilo que eu disse, eu apresento, vejo se está dentro do tempo, caso esteja mais, eu tento dar uma enxugada cada vez maior para ficar dentro do tempo. Ou então, se eu vejo que eu tenho de 20 a 30 minutos, eu falei em 20, então eu posso acrescentar uma coisinha mais, né? Eu posso falar com mais calma, não preciso ter tanta pressa, porque ainda tem 10 minutos para frente para eu apresentar. Aí eu preciso ter cuidado, justamente quando eu, no treino, fiquei no tempo mínimo, né? Eu preciso ter atenção. Por quê? Porque acontece, às vezes, por a gente estar nervoso, né? Por estar sendo avaliado ali, às vezes a gente acaba pecando no sentido de falar rápido, né? Acelerar mais a fala durante a apresentação. Isso de forma até inconsciente, tá? Não é algo planejado, é inconsciente mesmo. Se empolga ali falando e fala um pouco mais rápido do que quando você estava falando, né, no seu treinamento. E aí pode ser, se você no treino chegava exatamente em 20, então pode ser que na sua apresentação você acabe ficando, né, aquém do tempo mínimo. Por isso que eu digo, aí você acrescenta um pouquinho mais de informação para que você chegue, né, alcance, fique ali em torno de 25 minutos, mas é mais seguro ficar nos 25 do que exatamente no 20 e pecar durante a apresentação, você falar rápido e acabar se prejudicando. Em relação à postura, lógico, agora a gente está tendo aulas remotas, né? As atividades estão sendo virtuais, mas as dicas que eu vou estar dando são principalmente, né, para a apresentação presencial, mas alguns pontos também servem para a questão virtual. No caso da postura, virtualmente falando, né, por exemplo, eu estou dando aula sentada, vocês estão aí na casa de vocês, tranquilos, às vezes tem gente que está numa cama, no sofá, na cadeira, né? Na sala de aula, vocês estariam sentados na carteira e eu estaria, né, como professor, estaria de pé dando a aula para vocês. Eu só sentaria se realmente tivesse com algum problema no pé, como já aconteceu.
e não pudesse ficar, e mesmo assim eu fico agoniada quando eu estou dando aula sentada, porque eu acho como uma falta de respeito para quem está assistindo. Então, na postura, ficar em pé, não ficar escorado nas coisas, tá? Não se escorar na parede, não sentar no birô, né, na mesa ali do professor. Ali é mesa, não é cadeira, então é necessário que vocês tenham cuidado quanto a isso. Eu sei que às vezes vocês até se deparam com alguns professores que fazem isso, mas eu estou sinalizando o que não se deve fazer. Não é porque tem pessoas que fazem que é correto, tá bom? Então, eu estou ensinando a forma correta de ser feito. Estou dando orientações aqui para vocês que vocês possam ter vamos dizer assim, um retorno maior em relação à nota, né, da avaliação da banca ou mesmo de algum trabalho que vocês forem ter de outra disciplina, uma apresentação no congresso, qualquer nível, né, de apresentação verbal que vocês forem fazer. Ter cuidado em relação, se for uma projeção, né, o data show ali projetando, ter cuidado para não passar na frente dos slides, isso não deve ser feito nunca. Não ficar apontando com a mão, tal canto, não tá isso aqui no slide, isso aqui. Não, eu tô sem o meu passador aqui, né, porque não é necessário, mas vamos supor que a caneta aqui fosse um passador. E aí, utiliza o recurso do passador, né? Sinaliza ali, usa o laser para estar apontando. Aí tudo bem, agora ficar com a mão lá na frente do slide, você lá botando o dedo, não façam isso. Outra dica, né? Eu sei que muitos de vocês ficam muito nervosos por estar numa apresentação oral, mas quando se está utilizando o passador, né, o que é que acontece? A mão tremendo ali, né? E aí o laser fica tremendo também quando você aperta. Sugestão, né? A dica que eu dou: apoiem a mão. Vocês estão conseguindo me enxergar? Vocês estão vendo a minha pessoinha aí na tela? Então, apoia, ó, uma mão na outra. Você fica discretamente. Deixa eu só erguer aqui mais um pouquinho. Então, você ergue, né? Apoia uma mão aqui na outra, aponta o slide, você vai ter um controle maior aí no seu nervosismo da sua mão e o laser não vai ficar dançando na tela. Outra dica, eu esqueci até de falar para o pessoal da manhã. O laser ele só deve ser utilizado quando você for apontar alguma coisa específica. Então, você aperta, né, para o laser acender, e aí você solta o dedinho e milagrosamente o laser desliga, né? Aí tem gente que esquece disso e fica com o dedo colado ali no laser, aí aponta para o teto, aí passa na frente do rosto da pessoa que está assistindo, o laser fica caminhando, aí a gente fica igual cachorrinho e gatinho, né, brincando com laser, procurando assim, e tira a atenção da sua apresentação. Então, tenham cuidado quanto a isso. Outra coisa, estão ouvindo esse barulho, ó? Estão escutando? Tá o barulho da caneta, né? Irrita ou não? Imagine se eu estivesse dando aula o tempo todinho fazendo isso com a caneta. Irrita, né? Não é chato? Imagine a banca. Você, né, por estar nervoso ali, aí você pegou... Boa noite, Diana. Seja bem-vinda. E aí você pega na hora da sua banca, aí você fica com a caneta apresentando e a caneta fazendo barulho. Então, né, lógico que isso vai ser chato e horrível para quem está assistindo. Isso vale também para quem tem aquelas perninhas inquietas, né? E fica ali balançando, parece que nem sei o que é que tem ali. Tem gente que fica igual a um pêndulo, né? Fica assim na hora da apresentação. Então, você está querendo o quê? Tentar hipnotizar a pessoa, né? Deixar a pessoa ali zonza de tanto que você balança. Imaginem para vocês, eu aqui estou sentada, né? Se eu estivesse dando aula
o tempo todinho assim, balançando a cadeira. Primeiro que eu não ia conseguir, que eu tenho labirintite, ia ficar tonta rapidinho. Mas isso ia irritar, né? Pelo menos eu ficaria irritada se vocês estivessem o tempo todo, né, se balançando ali, ia tirar a atenção. Então, não fiquem se balançando, tentem, né, manter a postura ali. Não fiquem na frente da plateia. Oi, Jonas, pode falar. Professora, desculpa, eu aperreio muito, mas Não, na pode hora que perguntar. eu estiver apresentando o slide, eu tenho que necessariamente falar só o que tem no trabalho escrito e no slide, ou eu posso incrementar com mais alguma coisa de conhecimento próprio, baseado em, no caso, literatura? Você só pode apresentar o seu trabalho. Se você fizer isso que você está falando agora, a primeira coisa que a banca vai dizer, por que você não colocou isso no trabalho? Simples assim, tá? Então você tem que apresentar o seu trabalho. Se tem outras informações a mais, por que você não acrescentou antes? Certo? O máximo que pode acontecer, vamos supor, você estava falando, né, sobre alguma temática, vamos supor, até alguma lei, alguma coisa do tipo, que enquanto você construiu o seu trabalho, era aquilo que estava sendo vigorado. E aí, entre o tempo de você entregar e você apresentar, mudou-se a lei. E aí, você vai ter que apresentar o que tinha no seu trabalho, certo? Mesmo que no final, aí você diga, né, que, ó, vamos supor, ontem saiu uma lei que incrementa isso que foi falado aqui no trabalho. Vamos supor, só dar um exemplo bem polêmico só para ilustrar. Aqui no Brasil, todo mundo sabe, né, que o estupro não, o aborto, né, ele é permitido em caso de estupro, anencefalia, né, problema de saúde, risco de vida, mãe bebê e por aí. Eita, Ana Cristina, deixa eu silenciar aqui. Então, vamos supor que você esteja construindo um trabalho sobre os direitos civis da mulher, né, em poder abortar por uma opção dela e não por algo que outras pessoas queiram mandar no corpo dela. Vamos supor, um exemplo. E aí, seu trabalho todo foi sobre isso, dizendo que é proibido, tarará. E aí, no final, você diz: ontem foi autorizado pelo Senado, sei lá por onde foi permitido, foi liberado o aborto aqui no Brasil. Então, essa luta que aconteceu, que eu trago aqui no meu trabalho, ela foi concretizada, né? Então, é uma informação que não está no seu trabalho, mas que você pode complementar. Neste sentido, pode. Do contrário, é um tiro no pé se vocês estiverem fazendo isso que o Jonas perguntou, ok? Lembrem-se de não ficar na frente da plateia, tá? Então, vamos supor, eu estou aqui, né? Vamos supor que eu estivesse de pé, e aqui à minha esquerda tivesse os slides, tá? Geralmente eu gosto de ficar nessa posição, com os slides à minha esquerda, mas depende da sala, relativo também. E aí, se eu estou, né, no canto direito da sala e vai ter pessoas aqui na minha frente, né, junto à parede, eu não posso me posicionar de forma que eu fique entre a pessoa e a projeção. Então, eu vou ter que me afastar um pouco, tá? Me recuar um pouco, para que eu não interrompa a visão, o ângulo de visão da última pessoa que estiver à minha direita com os slides. Tanto independe de qual posição que eu esteja, do lado direito ou do esquerdo, eu preciso ter esse cuidado de nunca ficar na frente dos slides. Por isso que eu falei, nunca apontar, né? Outra situação, não passar na frente do data show. Às vezes, o que é que acontece? Isso principalmente trabalhos em dupla ou trio, né? Trabalhos que são realizados em grupo.
Vamos supor que eu tô lá, meu trabalho é em trio, e aí eu tô do lado direito com um colega e outro colega tá do lado esquerdo. Eu comecei a apresentação, tô lá passando meus slides, fazendo minha apresentação, e aí eu tô desse lado aqui, né? E aí terminei minha apresentação, aí essa pessoa vai precisar falar. Aí o que é que muitas vezes acontece? Ou ela vai pegar o data show, ou, desculpa, o passador, ou essa aqui vai lá deixar o passador. Ou seja, passou na frente do slide. O ideal, portanto, é que todos estejam do mesmo lado para evitar isso. Ou então, essa pessoa que estava do lado esquerdo, a que ficou do lado direito vai ficar passando os slides por ela, certo? Mas não ficar passando ali na frente dos slides. Ter cuidado com o tom de voz, tá? Nem falar alto demais, nem falar baixo demais. Quem tiver com fone aí, afasta um pouquinho que eu vou dar um grito. Imagine se eu estivesse falando assim bem alto no ouvido de vocês, né? É ruim. Imagine isso no meio da sala de aula, né? Tem professor que fala tão alto, você do lado de fora passando, ou às vezes até na sala vizinha você consegue escutar. Então, isso não é correto, como eu disse, não é porque alguns professores de vocês fazem que é certo. Então, tenham cuidado, eu estou, como falei, orientando a forma correta de se falar. Então, não falar gritando, tá? Mas também não é para falar baixo demais, de forma que a banca, ela não consiga entender, né? Então, a banca é fundamental que ela consiga entender o que você está falando. E, lógico, não só a banca, todos que estão ali presentes precisam assistir, que estão ali precisam compreender o que você está falando. E aí vem outro ponto, além do tom de voz, a questão de falar rápido demais ou falar devagar demais. O rápido demais eu nem vou tentar, porque eu não consigo falar rápido. E aí, eu mesma tenho uma dificuldade tanto de falar rápido, quanto de compreender quem fala rápido. Minha irmã tem hora que ela fala muito rápido, assim, para. Parou, respira e fala de novo para que eu possa entender, devagar, porque não entendi foi nada. Então, a banca, né, quem vai estar avaliando vocês principalmente, precisa entender o que é que você está falando. Se você está falando rápido demais, a banca não vai entender. E se você falar devagar demais, vai ficar aquela apresentação chata que ninguém vê a hora daquilo acabar. Tá? Então, falar, né, na velocidade normal, sem ser alto demais, nem ser baixo demais. Lembrando sempre se adequar ao tom de voz para o ambiente que você tiver. Se você tiver numa sala de aula muito grande, então, e com muita gente, é óbvio que você vai ter que falar um pouquinho mais alto. Se você estiver numa sala com poucas pessoas, né, uma sala pequena ali, então, sim, você pode falar um pouco mais baixo. Então, isso é importante. Ter cuidado também em não apresentar, né, com a postura assim toda relaxada, ou então olhando para baixo, que isso mostra insegurança, mas também não apresentar, né, com o nariz em pé, toda arrogante, se achando a última bolacha do pacote, tá? É necessário ter respeito para com todos ali. E se você está sendo arrogante, aí é bom quando a banca pega e coloca você no lugar. Você não é o bonzão, não sabe de tudo, aí a banca vem lá, olha, toma, mostra aí que tu sabe. Aí você fica lá, né, de queixo no chão porque não sabe responder. Então, não custa nada você ser humilde, né, e tá ali simplesmente, né, para mostrar o seu conhecimento, mostrar que você domina o trabalho que você construiu. Você não precisa estar querendo ser melhor do que ninguém. A posição dos olhos, né, da posição da sua cabeça, agora não vai dar para vocês verem muito, porque minha câmera está aqui embaixo, né, eu me mudei, então meu estúdio ainda tô organizando, por isso que vocês estão vendo um ambiente diferente aqui hoje. Mas se eu... Deixa eu ter... Não, senão vocês vão ver a bagunça lá atrás. Então, mas vocês têm que estar com a visão, né, a altura da cabeça de vocês, né, o olhar de vocês para o horizonte, né, não é como eu falei, com o nariz em pé, ou então a cabeça muito baixa. Aí vocês podem estar se perguntando, é necessário sempre ficar olhando para a banca? Não.
vocês podem ficar, né, circulando, vamos dizer assim, os olhos para várias pessoas da plateia. Não é obrigatório você estar olhando diretamente para a banca. Até porque muitas pessoas, por estarem sendo avaliadas, acabam ficando nervoso. Então, a banca está ali e está escrevendo alguma coisa, fazendo alguma anotação ali da sua apresentação. Às vezes não é nada demais, não é nada que tire ponto seu. E você, eita, o seu cérebro, né, começa a pensar, meu Deus, tá escrevendo ali alguma coisa, já começa a ficar nervoso, já começa a suar frio, aí já se embaralha na apresentação, achando que está fazendo alguma coisa errada. Então, não precisa, tá? Vocês ficarem, se você não se sente à vontade de estar olhando para a banca, vocês podem estar olhando para outros colegas. Agora, se só tem você e a banca, aí não tem jeito, você vai ter que olhar para eles mesmo, tá bom? Vestimenta. É só Cuidado. imaginar que a banca não está ali, professor. É o quê? É só imaginar que a banca não está ali, só está você e pronto. Não tem como. Oi, Ana Flávia, pode falar. Boa noite. Professora, em relação a esse olhar, por exemplo, eu posso imaginar um ponto fixo e ficar falando para esse ponto fixo de repente? Pode, desde que não seja um ponto fixo no teto que você vai ficar com a cabeça para cima. Não, Como eu falei, no olhar do horizonte. Certo? Na pronto, linha do horizonte. Aí pode sim. tá certo. Tá? Mas o ideal. Professora, Oi. mas também assim, na questão do olhar fixo, quando a gente está Hum. falando em público ou para uma determinada quantidade de pessoas, procurar sempre direcionar o olhar a cada um, né? Era isso que eu ia falar agora. O ideal é que você fique circulando o olhar. Só um segundo, gente, deixa eu desligar aqui. Desculpa, gente. Sim, então o correto é você estar correndo os olhos, né? Então, se coloquem, né, numa posição de como vocês são, né, de aula presencial, daquele professor que só dá uma aula olhando para um aluno X. É legal? O que é que vocês acham? Não. Não. A turma tá cheia. Só existe aquele aluno ali porque ele está focando? Não, não é? Nem é legal para o resto da turma, nem é legal para aquele aluno que o professor está focando só nele. Às vezes o aluno fica até desconfortável com o olhar ali do professor sobre você. É igual você tá fazendo prova. Né? Você pode estar ali tranquilo fazendo sua prova e de repente o professor pega e fica do seu lado. Tem gente que trava só pelo professor estar ali do lado, não é só por estar olhando para você. Então, tentem evitar esse olhar fixo, tá? Durante a 100% da apresentação. Tentem circular, né, os olhos, vamos dizer assim, para todos que estão ali na sala. Em relação à vestimenta, não usar roupas exageradas, né, muito espalhafatosas, decotes, roupas chamativas, meninos, regatas, né, dessas que vão para praia, bermuda, não utilizar chinelos de chinelo de dedo, né, tipo havaiana, para fazer a apresentação de vocês. Então, vão bem vestidos. O ideal sempre tá com jaleco por cima, tá? Já que vocês são futuros, né, profissionais de enfermagem, futuros enfermeiros, então o ideal é que vocês utilizem, né, o jaleco para fazer a apresentação de vocês. Cuidado no calçado, principalmente para nós. Oi. Esse jaleco pode ser qualquer cor, tem que ser necessariamente branco. Não, pode ser qualquer cor. Quanto a Mas isso, Uhum. não tem problema não.
desde que seja um jaleco que represente ali, né, a futura profissão que você vai estar exercendo. Em relação aos calçados, principalmente para nós mulheres, né, que às vezes tem aquelas sandálias que fazem barulho, né, fica toque, 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 então toda vez que você se mexe ela faz barulho, e principalmente calçados que vocês, né, não são muito acostumados a usar. Vamos supor, mas isso vale para ambos os sexos, mas principalmente para nós mulheres. Vamos supor que você tem ali uma sandália, né? Uma sandália bonita, que você gosta, tal, mas que você, tipo, faz um ano que você usou, é uma sandália nova, você não tem o costume de utilizar ela e você vai por ela ser bonita, elegante e tal. Aí, pá, eu vou, né? Eu quero ir bem vestida para minha apresentação. Aí você pega, usa aquela bendita daquela sandália. Só que como fazia muito tempo que você usava, você esqueceu que aquela sandália, ela dá um calo no seu pé. Ela fica machucando o seu pé. E você vai ter que passar em torno de 20 a 30 minutos apresentando o seu trabalho, fora o período da arguição da banca. Então, tudo dá em torno de 1 hora. Fora o nervosismo que você fica, né, antes de começar a sua apresentação. Então, imagine na hora da sua banca, você ali em pé apresentando o seu trabalho e o seu calçado machucando o seu pé. Você vai querer acelerar sua apresentação para terminar o mais rápido possível, porque aquilo está te incomodando. E isso pode acabar comprometendo o andamento da sua apresentação. Você pode, como seu foco está mais no seu pé do que na sua apresentação, então isso pode fazer com que você passe, né, alguma informação que seria importante você estar falando, e fique num tempo insuficiente, ou seja, coisas que vão acabar comprometendo o trabalho de vocês, certo? Então, tenham cuidado. Na hora que for apresentar, vão bem vestidos, mas vão, né, com roupas confortáveis também. Não necessariamente só o calçado, mas qualquer outra vestimenta, né? Pode ser uma calça, uma blusa que acabe não sendo confortável ali e acabe comprometendo a sua apresentação. Lembrando que o foco ali é o seu conhecimento. Então, nada de maquiagem muito pesada, adornos muito chamativos, né? Ali o foco não é a questão do estilo de moda, né? Ali o foco é seu conhecimento científico dentro da área da enfermagem. Ok? Dúvidas até aí? Eu acho que eu falei de tudo. Então, eu vou passar adiante. No dia da apresentação de vocês, não pode parecer, né? Vocês podem estar dizendo assim, é fácil falar, né? Mas tentem ficar calmos, tá, gente? Vocês vão, é natural, né, ficar nervoso. Todo ser humano, isso faz parte, né? Eu até para alguns de vocês eu falei na apresentação oral, né, faz parte, ficar nervoso é natural. Só que existe uma diferença entre falta de conhecimento e nervosismo, tá? São duas coisas distintas. Nervosismo às vezes faz com que você esqueça, né, alguma coisa e aí você dá um branco, você faz uma pausa, mas logo em seguida, né, retorna aquela informação e você consegue falar. Mas se você não tem o conhecimento, aí, meu filho, não tem o que fazer. Você vai tentar enrolar, vai ficar mudo, vai chorar, vai se esperar, porque você não sabe. Então, lógico que a sua nota vai ser compatível com isso. Nesse caso aí, professora, um Rivotril pode ajudar, né? Lógico que não. Eu fico abismada como vocês, futuros profissionais de saúde, ficam querendo se automedicar
E Eu tô brincando. eu sei, mas né, nessas brincadeiras que já aconteceu de aluno chegar dopado na hora de fazer a apresentação e o efeito foi muito pior, tá? No lugar da pessoa ficar, né, calma para apresentar, ela fica, todo mundo via que ela não estava bem, né? Que ela estava meio dopada. Então não façam isso, tá? Tentem dormir bem no dia anterior. É normal quando a gente está sendo avaliado ficar nervoso, como eu falei. Por exemplo, se eu for fazer uma apresentação para pessoas desconhecidas, eu vou ficar nervosa. Se eu for fazer uma apresentação onde eu vou estar sendo avaliada, eu fico muito nervosa. Um exemplo, toda turma de P1, né, que eu dou aula, ou toda turma nova vai ser a primeira vez que eu vou dar aula para aqueles alunos, eu fico extremamente nervosa, porque eu não conheço aquelas pessoas, né? Então, por mais que ali eu seja professora, né, não estou sendo indiretamente avaliada, porque vocês sempre estão avaliando a gente também, mas não está sendo, né, dado uma nota ali naquele momento. Mas eu fico nervosa, até porque eu sou extremamente tímida e cada um tem o seu jeito. Fica muito mais fácil para mim, um exemplo, vocês, eu já tinha dado, no caso da turma da manhã, eu já tinha dado aula para eles no P1, dei aula no P3, dei aula no P8, dei aula no P9 agora. Para vocês, eu dei aula só no P3, eu não dei aula no P1. Aí, depois, P8 e P9. Então, para vocês, quando eu estava dando parasitologia, né, inicialmente, foi diferente da turma, por exemplo, de Larissa, que é da manhã, porque eu já conhecia os alunos. Então, é mais tranquilo para mim quando eu já conheço a turma. Então, eu já sei como lidar com aquela turma, né? Tem turmas que são mais tranquilas, tem turmas que são mais complicadas, né? A gente sabe, né, como tá trabalhando com cada turma. Já quando eu estou na primeira vez que eu vou, né, ministrar aula para aqueles alunos, eu não sei como é aquela turma, eu não sei quais as dificuldades que aquela turma tem, eu não sei se a turma é mais avançada, se ela é mais lenta. Então, tudo isso preciso ir me adequando com o tempo. E lógico que vocês vão ficar nervosos, né, quando estiverem fazendo a apresentação de vocês, e como eu disse, faz parte. Agora você precisa estudar, né, na verdade, construir o seu trabalho, estudar e praticar, treinar. Então, você fazendo esses 3 pontos, você, né, vai saber sobre o seu trabalho. Agora, se você não faz, aí, consequentemente, você não vai ter o domínio do conteúdo. Como eu já tinha dito anteriormente, fale pausadamente, né? Não fale rápido demais, mas também não é para falar devagar demais também não, certo? É falar de forma, uma velocidade normal, para que seja compreensível o que você está falando. Demonstre segurança, né? Então, tem ali um tom de voz adequado, uma postura adequada. Não leia, apresente. Então, se vocês estão observando meu slide aqui, eu coloquei, né, apenas tópicos, 2, 3 palavras, simplesmente para me guiar no que eu devo falar. A gente está utilizando ali o slide como um roteiro da ordem que eu devo estar tratando as informações que eu vou trazer para vocês. Se fosse só para ler, a banca já leu o trabalho escrito, então não precisava estar ali vendo você ler, né? Vá bem vestido, a gente já falou da questão da vestimenta, ter só cuidado com os excessos. E quando você terminar a sua apresentação, vai ser o momento da banca fazer os questionamentos, né? A arguição referente ao seu trabalho. Prepare-se para as perguntas mais difíceis. Você construiu o seu trabalho. Você sabe o que é mais fácil de compreender e o que é mais difícil de compreender na sua pesquisa. E vá pronto para todos os possíveis questionamentos. O ideal é que você apresente de forma que não reste dúvidas do que você está falando, né? Não abra brecha para possíveis perguntas. Agora, também não é porque tem pergunta que significa que seu trabalho está errado, não, tá, gente? Às vezes a gente busca uma pergunta, mesmo que você já tenha explicado,
mas só para saber se realmente você está dominando ou se simplesmente você estava ali decorando a ordem, né? Decorando o seu trabalho. Então, fazer uma pergunta para vocês para ver se fora daquele contexto, daquela ordem, né, que vocês estavam seguindo da apresentação, se você realmente domina. Se não houve pergunta, não responda. Não busque sarna para se coçar. Se o professor da banca, né, os professores não fizeram nenhuma pergunta, não vá catar coisa para abrir brecha para pergunta, não, porque pode ser que você abra uma brecha ali para uma pergunta que você nem sabe responder, tá? Então, fique quietinho. Se não houve pergunta, ok, agradeça, boa noite para todo mundo e tchau, certo? Lembre-se que você está participando de um debate, nada de réplica, tréplica ali. A banca ela vai estar dando sugestões para a melhoria do trabalho que você pode ou não acatar. Se você não concorda com aquilo, lógico que você não vai ser grosseiro com a banca. Ah, não vou botar isso no meu trabalho, o trabalho é meu, que manda nele sou eu. Lógico que não. Né? Lembre-se que, né, você ali está sendo avaliado e tem que ser educado, né, ser cordial. E ali são sugestões. Então, uma maneira, né, de falar, né, num momento como esse. Ah, professor, ok, obrigada pela sugestão, vou conversar com o meu orientador e a gente vai avaliar a possibilidade de acrescentar isso no nosso trabalho. Pronto. Não descartou, né? E foi educado ali na resposta. Outra situação é isso quando são sugestões, que aí existe a diferença de sugestão e correção. As correções necessariamente vão ter que ser feitas, tá? Então, o professor vai dizer, ó, na página tal, precisa corrigir isso, isso e isso. Aí, na outra página, ó, sugiro que você acrescente tal informação aqui. Aí é diferente. Sugestão você pode ou não acatar. Correção você tem que fazer. Por isso que o trabalho final, que a gente chama, né, que é o que fica na banca, ou na banca não, na faculdade, a versão final do trabalho de vocês é após a avaliação da banca, onde vão ter todas as considerações que foram feitas ali, correções para que vocês corrijam e façam a versão final. Mudando agora de assunto, né? O que é que dá para publicar? Lembrem-se que a ciência, né, um trabalho científico, ele é feito para... informação foi feita para ser difundida, né? E existem várias formas de vocês estarem divulgando o trabalho de vocês. Uma delas é a questão da própria apresentação do TCC de vocês. Lembrando que as apresentações, elas são públicas, né? Então, qualquer pessoa pode vir assistir, outros alunos podem estar assistindo o trabalho de vocês. E aí vocês devem, né, informar o que é que vocês podem, aonde vocês vão publicar, né? O que é que vocês podem publicar, o trabalho de vocês podem, mas é necessário que vocês vejam a audiência do evento, né, que vocês vão estar participando, porque isso vai determinar o que é relevante em cada contexto. Um exemplo, eu estou participando de um congresso sobre saúde da mulher. E aí eu vou trazer um trabalho que eu fiz sobre saúde do homem. Tem sentido? Vai ser aprovado? Não, porque foge, né, do foco daquele evento. A mesma coisa, as revistas, né? Então, buscar revistas na temática do artigo. Se eu tenho uma revista que ela é específica sobre saúde da mulher, se eu for submeter um trabalho sobre saúde do homem, a revista vai rejeitar, vai dizer que não é da linha de pesquisa, né, da temática a qual a revista trabalha. Então, é importante que vocês tenham atenção a isso, tá? Adequar para o público, né, o tema da revista que vocês estão querendo. Por que se deve publicar? Porque existe troca de experiência, né? Então, graças a tantas publicações que a gente já discutiu durante o semestre inteiro, né? Graças a tantas pesquisas que já foram realizadas, que vocês podem estar tendo os conhecimentos para o exercício profissional da enfermagem que vocês vão passar
né, a exercer quando se formarem. Então, o aprendizado vem muitas vezes do uso de técnicas e observações do estado da prática. À medida que você, né, vai adquirindo conhecimento, que você pesquisa, que você publica, outras pessoas, através da sua experiência, acabam também tendo conhecimento e podendo ter a aplicabilidade daquilo no ambiente de trabalho deles também, ok? E não esqueçam, né? Ir devagar, ficar calmo, ser positivo, relaxar, aproveitar a vida, se divertir, sair, se desplugar um pouco, né? Meditar, respirar. Então, gente, é importante que vocês tenham consciência que o TCC é apenas uma coisa, uma parte da formação de vocês, tá? Assim como todas as outras disciplinas podem reprovar, o TCC também pode. Ele não tem um peso maior ou menor em relação à formação de vocês, no sentido de nota. Você precisa ser aprovado assim como todas as outras disciplinas. A diferença é que na maioria das outras disciplinas, pode ser que você tenha sido aprovado, vamos supor, filando, por sorte, vamos supor que as avaliações fossem abertas, né, de marcar, e você acabou, mesmo sem dominar o conteúdo, você marcou corretamente ali, né, no chute, e se deu bem na prova e acabou sendo aprovado. Então, no TCC não tem isso. Ou você constrói ou constrói, né? Então, você precisa realmente se dedicar mais para poder construir, porque geralmente não era isso que vocês faziam durante o curso. E aí, o único peso a mais que o TCC tem é esse. Mas, como eu disse, é só uma etapa, né? Então, se divirtam, relaxem, respirem, fiquem calmos, isso vai passar, já está encerrando, tá? E vai ficar apenas as memórias. Vocês vão poder futuramente curtir e vibrar bastante com amigos, familiares, né? O sucesso que vocês vão ter com o trabalho de vocês. Oi, Catiane, pode falar. Professora, sobre as revistas Hum. com publicações, eu não lembro se a senhora teve indicando alguma. Não, eu indiquei plataformas de pesquisas científicas e as revistas, vocês que têm que buscar, porque vai depender da temática, tá? Mas no site Qualiscapes, Então, vocês têm acesso a todas as revistas que existem e por extratos, né? As revistas científicas, elas são distribuídas em Qualis, que vai do Qualis A, é dividido em Qualis A1 e A2, que são as melhores revistas do mundo. Aí tem a Qualis B, vai de B1 a B5, e Qualis C, além daquelas revistas que não tem Qualis. Então, quanto menor o Qualis, menor credibilidade a revista tem, tá? Existem inúmeras, centenas de revistas Qualis A, Qualis B1, Qualis B2. Aí fica pergunta, né? Por que vocês geralmente utilizam aquelas revistas de pior qualidade? Então, vocês podem sim ter acesso fácil, coloca lá Qualiscapes no Google, o primeiro site que vai aparecer, vocês entram e coloca ali, vocês podem escolher todas, vamos supor, por área, né? Então, de enfermagem, quais são todas as revistas Qualisar que tem no mundo? Vai mostrar tantas Qualis em outras línguas, como em português também, né? Que são aqui do Brasil. Então, você pode escolher, né, uma dessas revistas e aí vai no site da revista, ver quais são as orientações para a publicação, para a formatação do trabalho, segue as orientações e publica, certo? Ok, Catiane? Ok, professora. Era isso mesmo, minha dúvida. A gente só tem um pouco de dificuldade para acessar em relação à pesquisa, porque às vezes a gente coloca. Perdi a palavra que eu quero dizer, mas. Palavra-chave? Oi? Palavra-chave? Sim, exato. E aí não encontra o que exatamente a gente está procurando. Depende da forma que vocês colocam, mas o que eu estou falando aqui, o Qualiscapes, é para achar as revistas.
Vocês estão utilizando as plataformas de pesquisa para buscar artigos. São coisas diferentes, mas que têm o mesmo sentido. Estão relacionadas. Isso. Entendi, professora. Tá? Uhum. Então, normas da ABNT. Eu já tinha falado para vocês, né, que as normas da ABNT elas não são exclusivas para trabalhos científicos. No Brasil, nós temos as normas que vão estar relacionadas a diversas coisas no nosso país, desde normas relacionadas à engenharia, arquitetura, a uma conta de telefone, até a própria construção de trabalhos acadêmicos. Aqui estou trazendo algumas que podem, né, estar ajudando vocês futuramente e até mesmo agora no TCC. Duas delas a gente falou a fundo, que é a NBR 6023 para referências bibliográficas e a 10520 para citação. A NBR 6024 é a norma de numeração progressiva, que é aquela norma das seções, né? Exemplo, seção 1, introdução, né? Então, ali é uma seção primária. Se eu tiver seção 1.1, aí é uma seção secundária. Então, eu vou falar no próximo slide como fazer, né, essa numeração progressiva. A norma, a NBR 6023, é a norma de sumário. Para vocês, essa norma ela não vai servir, uma vez que no artigo de vocês, né, por ser artigo e não monografia, não tem sumário. Então, se porventura algum de vocês colocou sumário no trabalho, tire. Caso contrário, vou tirar ponto. A NBR 6028 é normas de resumo, que eu já falei para vocês, né? A norma da gente, onde vocês têm espaçamento simples, sem parágrafo, 300 a 500 palavras. E as palavras-chave, né? Evitar repetições das palavras que contenham no título. A NBR 14.724 é a norma de apresentação de trabalhos acadêmicos. Licença, Cleina. Boa noite. É Bruna. Quer dizer que o sumário não é para colocar no TCC1, não, né? Tem na norma, no modelo que eu mandei para vocês. Não, né? Então. Certo. E o resumo é no 2, né? Só para tirar essa dúvida. Não. Resumo e palavra-chave vai estar tanto no TCC1 quanto no TCC2. E o Abstract Keywords é que é só no TCC2. Certo? Então, resumo e as palavras-chave tem que estar no 1 e no 2, Tem agora. Tem já agora, já tem. Certo, obrigada. Certo? O resumo em inglês e as palavras-chave em inglês é que é só no TCC2. Bom? Sim, a NBR 14.724 é a norma de apresentação de trabalhos acadêmicos e a 15.287 de apresentação de projeto de pesquisa. Projeto é o que vocês estão fazendo agora, tá? O equivalente ao TCC1. E, no caso, a outra norma é a de trabalho acadêmico, né, de uma forma geral. Aqui as normas, né, 6024 e a 6027, as NBRs, que serve tanto para orientar isso que eu vou estar mostrando para vocês, no sentido de numeração progressiva, quanto para sumário. Mas lembrando que para sumário, né, vocês não têm para o TCC de vocês. Então, como que vocês vão estar construindo, né, essas seções? As seções primárias, né, ela vai vir um número, uma numeração progressiva, 1, 2, 3, 4, né, e quantas forem necessárias. No caso de vocês, tanto no TCC1 quanto no TCC2, no máximo vocês vão ter 5 seções primárias. No TCC1, introdução, metodologia, cronograma, orçamento e referência bibliográfica, certo? Na seção primária, portanto, a gente vai ter o texto todo em maiúsculo e negrito. Todas elas, né, todas as seções vão ser com tamanho de letra 12, tá? Observem que após a numeração da seção,
a gente não coloca ponto, não coloca hífen, não coloca parênteses, coloca nada, é só um espaço e depois o texto. Então, deixem de inventar e colocar coisas aqui. Seção secundária, a diferença é que a gente vai ter uma numeração com ponto separando para a sequência dela e ela vai ser toda em maiúscula sem negrito. Seção terciária, inicial maiúscula, o resto tudo minúsculo e em negrito. Seção quaternária, inicial maiúscula, tudo o resto minúsculo, com itálico, sem negrito. A seção quinária, alíneas e subalíneas, tudo sem destaque nenhum, tá? Sem negrito, sem itálico e tudo minúsculo. Alguma dúvida até aí? Não? Vocês, no TCC de vocês, como é um artigo de no máximo 20 páginas, dificilmente vocês vão chegar em seção terciária, tá? A maioria dos trabalhos vão ser apenas seção primária mesmo, tá? Quem for fazer trabalho de campo, aí na metodologia vai se usar de seções secundárias para poder detalhar melhor a questão metodológica, né? Onde você vai ter uma seção secundária para amostra, riscos e benefícios, critérios de inclusão e exclusão, aspectos éticos, entre outros. E aí a gente chega num ponto importante que é referente à ética, né? A ética é algo que vocês já tiveram aula comigo, né? No pessoal da manhã no início do ano e vocês no semestre passado, então tá mais fresquinho. E a vida é feita de decisões e escolhas, né? E ser ético é uma decisão, é uma escolha da gente, certo? Coisas simples, né? Podem até não ter tanta atenção da gente, mas eu vou trazer aqui para vocês, mostrando, né, o quanto que pode influenciar sim, né, na vida de vocês. Primeiro ponto é não colar ou dar cola em provas, né? Eu sei que muitos de vocês fazem isso, tanto dar cola quanto colar. Você não está sendo justo nem consigo, nem com o colega, tá? Você está dando uma nota, ajudando a pessoa a ter uma nota a qual ela não tem o conhecimento necessário para ter, né? E você tá, muitas vezes, a pessoa passa o curso inteiro, né, filando. E aquela pessoa ela vai ter o mesmo diploma que você. Isso é justo? Você que estudou, se dedicou, se preparou para ser um bom profissional, aí vem aquela pessoa, não se esforçou em nada, né, e tem o diploma simplesmente porque você sempre dava as respostas das provas para aquela pessoa, né? Não plagiar trabalhos. A gente já viu que plágio é crime, né? Então, o menor dos problemas é uma reprovação. Então, tenham cuidado e atenção. A maioria de vocês faz plágio em trabalhos acadêmicos. Vocês dificilmente, tirando agora no TCC, dificilmente vocês seguiam as normas de citação e referência para fazer os trabalhos acadêmicos de vocês das demais disciplinas. Não trapacear nas leituras e listas de exercícios, né? Então, quando o professor solicita para você fazer ali a leitura de um artigo para ser discutido em sala de aula, e aí você não lê, né? Vamos supor que um artigo tinha 10 páginas, aí você acha muito isso, né? Que é ridículo achar muito 10 páginas. Tem aluno que não lê nada além daquilo que o professor coloca nos slides. Então, lembrem, gente, isso aqui, a aula que a gente dá é uma pequena parte daquele conteúdo. Não tem como a gente abordar tudo numa sala, numa aula, tá? Então, vocês precisam, o interesse é de vocês, vocês que estão em formação. Só quem sai perdendo é vocês. A mesma coisa com a questão de exercícios, né? O professor passa um exercício ali, aí você chega para o colega, fulaninho, me dá a resposta, eu não tive tempo de fazer, né? Como já dizia um professor meu, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Aí tem, e é o que às vezes dá até raiva, né? Tem colega que chega, fulano, me empresta aí teu exercício para eu copiar, mas no final de semana você viu ele aquela pessoa em farra, né, curtindo, viajando, e você lá estudando, se dedicando. Então, não é justo, nem com você, nem com todas as pessoas que se dedicaram ali, tá?
como eu falei, o professor não perde nada com isso, não. O professor já está formado. Quem perde é você que deixa de aprender por não estar estudando. Não sobrecarregar os colegas de grupo, né? Trabalhos em grupo é para ser feito em grupo e não deixar apenas uma pessoa sobrecarregada. E besta é quem é essa pessoa que fica sobrecarregada e dá nota para os outros, né? Porque você faz o trabalho todo, você estuda, se dedica e deixa o colega ali nas costas. Principalmente agora no TCC. Se você tem um grupo duplo ou trio que realmente contribui com você, constrói junto, ótimo, excelente. Mas tem gente que não faz e ainda vai te prejudicar, porque a tua nota vai diminuir por causa do seu colega que não está fazendo e nem sabendo de nada. Dar crédito apropriado quando usar trabalhos de TCC. Desculpa. Não assinar a presença por colegas. Quantos de vocês não já fizeram isso, né? Vários. Mesmo, às vezes, na simples inocência. Vamos supor, a lista de frequência está lá na frente e aí tem um colega lá atrás, você diz, fulaninho, assina aí meu nome. A pessoa está na sala, né? Mas você pede para outro colega assinar seu nome ali, porque tá, na lista está muito distante de você. Aí o colega vai e assina. Qual é o problema disso? O que é que vocês acham? Gente? Falsidade ideológica. Você está assinando por outra pessoa, por mais que não seja a intenção, né? Tá falsificando a assinatura, mas você assinou por outra pessoa, tá? Então você está se passando pela outra pessoa. Isso é crime. E pior ainda. Oi, Licença. Oi. O trabalho da gente, a gente enviou para tu corrigir. Tu tem como mandar mais tarde? Que é Eu até dou segunda. aula. Eu sei os prazos. Mas Eu que vai dei dar os tempo? prazos. Dá não, Bruna. Então a gente manda lá para terça ou quarta, né? Tá É o certo. tempo. É. Obrigado. Sim, até me perdi. E pior ainda nessa questão da assinatura é quando a gente tem um colega que faltou, ou seja, ele nem estava na sala, e aí manda mensagem para você ou liga, né? Fulaninho, assina a lista hoje para mim, que eu não vou para aula, não, já tô com algumas faltas. Aí assina aí para mim. Olha o perigo disso. Já teve um caso aqui em João Pessoa, numa outra faculdade, não foi na nossa, de que uma pessoa pegou, fez isso, pediu, né, para outra pessoa assinar o nome dela, e essa pessoa que não foi, ela foi para Cabedelo, cometeu um crime e, né, ficou na dela. Quando foram investigar, que chegaram lá, né, nessa pessoa, nesse criminoso, aí ela tinha um álibi. Ela disse, não, eu estava assistindo a aula. Veja minha assinatura na lista, veja se não tem meu nome na lista. Aí o que é que acontece? Aquela pessoa que assinou, daqui que ela prove que ela não tinha consciência, né, sabedoria de que aquela outra pessoa ia cometer um crime, olha a dor de cabeça. E querendo ou não, ela cometeu um crime, porque ela assinou por outra pessoa. Né? Então, preste atenção. Como eu disse, a vida é feita de decisões e escolhas. Podem ser pequenas coisas, pequenas infrações, mas como já dizia o velho ditado, quem rouba um tostão rouba 1 milhão, né? Basta ter a oportunidade. Então, ou você é ético ou não é. Então, quando a gente tem, só citar teu exemplo, tá, Jonas? Mesmo que seja por brincadeira, falando, a gente toma um Rivotril, né, para apresentação. Então, Rivotril é uma medicação tarja preta, precisa, né, ter a prescrição médica. Vocês são futuros enfermeiros, vocês já sabem, né, os danos que esse tipo de medicação pode causar, a forma de administração, a questão, né, todas as consequências aí dessa medicação. Professora, mas é só um. Se fosse tão simples assim, não precisava ser tarja preta, né? Então, vocês sabem mais do que eu até. Tenham consciência em relação a isso, tá, gente? Pequenos detalhes, pequenas coisas podem fazer com que a gente acabe se dando mal. E a ética ou você é ético ou você não é. Não tem meio termo, não. Eu só sou ético quando tem gente vendo. Quando não tá, eu não sou. Não. Então você não é ético. Você é uma farsa. E é um hipócrita. Né? Então,
Dar crédito apropriado quando usar trabalhos de terceiros. A questão de dizer, né, sempre colocar a citação e referência quando você estiver utilizando trabalhos de outras pessoas. E na pesquisa, que é o que a gente vai falar referente ao comitê de ética, eu acho que foi até, deixa eu ver se ela está aqui, Tinalice, se eu não me engano, mandou uma mensagem para mim essa semana, relacionada ao trabalho de campo. Foi você, Tinalice? Não lembro agora. Que eu Foi disse eu mesma. Pronto, que precisava passar pelo comitê de ética antes de coletar qualquer coisa, antes de ter contato com qualquer participante. Eu vou explicar um pouquinho agora, justamente para ajudar você e todos os outros, né, que vão fazer pesquisa de campo. O Comitê de Ética e Pesquisa, que é o que a gente abrevia como sendo o CEP, na Santa Emília de Rodar, nós somos uma das instituições de João Pessoa que tem comitê de ética, não são todas as instituições que apresentam, tá, comitê. A gente é uma das que tem, eu sou a coordenadora do comitê de ética, estou, né, como coordenadora do comitê de ética da Santa Emília de Rodar. E os comitês de ética, eles são, né, vamos dizer assim, subordinados à CONEP, tá? Que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. E a CONEP, ela fica dentro do Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa, né, a questão de pesquisas envolvendo os seres humanos em relação à bioética, ela foi desenvolvida aqui no Brasil, né, como uma forma nacional, apenas em 1996, com a resolução 196. Então, o Brasil, né, ele começava a ter diretrizes, né, de como realizar pesquisas com seres humanos. Só que, na época, tudo era via correios, né? Então, se você era um pesquisador que queria fazer uma pesquisa com seres humanos, você precisava submeter para o comitê de ética, enviava para os correios entregavam nos locais que tinha comitê de ética, os comitês avaliavam, tinha lá o parecer, esse parecer era enviado por correio para o pesquisador, então imagina o tempo que demorava, né? E aí, em 2012, com a resolução 466, isso se tornou mais fácil, com a criação da Plataforma Brasil, que é uma plataforma online, né, virtual, aonde você submete o trabalho colocando todas as informações dentro dessa plataforma, tudo se tornou mais rápido e ágil, uma vez que você, no momento que clica lá no botãozinho para enviar o trabalho, automaticamente isso já chega no comitê de ética para ser avaliado. Então, não tem mais aquela perda de tempo, né, que tinha devido aos correios. Após a resolução 466 de 2012, né, onde criou-se diretrizes para pesquisas com seres humanos, para existir a submissão através da Plataforma Brasil, ela foi criada com foco em pesquisas na área de saúde. Só que não existe só pesquisa na área de saúde com pessoas, né, envolvendo pessoas. E aí, por isso, foi necessário criar a resolução 510 de 2016, que trata justamente de pesquisas com seres humanos na área de humanas, na área de educação, na área social, tá bom? Posteriormente, em 2018, também foi desenvolvida uma outra resolução, que é a 588, que dá direcionamento sobre pesquisas que vão ser realizadas a nível SUS, tá? E aí, dependendo da sua pesquisa, você deve seguir, né, as resoluções, a 466 para todo mundo, né, e as especificidades de cada uma de acordo com a pesquisa que for ser desenvolvida. Então, a plataforma é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos, permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios, desde a submissão até a aprovação final. Isso facilita muito porque fica tudo de forma virtual. Na plataforma, você consegue fazer o acompanhamento, permitindo ali que você tenha condições de saber todo o trâmite da pesquisa. Quando você submete, chega na plataforma, o comitê de ética avalia,
emite um parecer, você já consegue ter acesso a esse parecer se o trabalho ficou aprovado, pendente ou reprovado, tá? Tudo isso através da plataforma. O sistema permite ainda a apresentação de documentos também em meio digital, propiciando à sociedade o acesso aos dados públicos de todas as pesquisas aprovadas. Então, todos os documentos necessários para a pesquisa, eles são feitos, né, anexados de forma virtual na plataforma, e mesmo que você não tenha cadastro na plataforma, qualquer brasileiro, qualquer pessoa no mundo, na verdade, pode ter acesso a todas as pesquisas envolvendo seres humanos que foram desenvolvidas aqui no país e aprovadas, né? Quer dizer, aprovadas e desenvolvidas, nessa ordem. Para submeter um trabalho ao comitê, obrigatoriamente a pessoa tem que ser formada. Sendo assim, vocês, como alunos, não podem submeter o trabalho, tá? É necessário que o orientador de vocês façam essa submissão. Pela internet, é possível a todos os envolvidos o acesso por meio de um ambiente compartilhado às informações em conjunto, diminuindo de forma significativa o tempo de trâmite dos projetos em todo o sistema CEP-CONEP. Ou seja, se você tem uma pesquisa onde vai envolver vários pesquisadores, onde vai envolver mais de uma instituição, se você, na hora que for submeter seu trabalho, cadastra todas essas pessoas, todas as instituições que forem participar, automaticamente todos vão ter acesso às respostas, né, as informações que vão estar ali na plataforma. E aí, metodologia exigida para submissão. Critérios de inclusão e exclusão. Esses são um dos principais no sentido de que tem mais erro, tá? O principal ponto que é avaliado no comitê de éticas é o risco da pesquisa, mas o que costuma ter mais erro são os critérios de inclusão e exclusão. Na verdade, o critério de exclusão, geralmente as pessoas erram. Critérios de inclusão deve vir na sua metodologia dizendo quais são os critérios que você escolheu para aqueles participantes ou aqueles dados de participante fazerem parte da sua pesquisa. Um exemplo, eu vou fazer uma pesquisa com sexualidade na terceira idade. Meu critério de inclusão é pessoas maiores de 65 anos. Alguém poderia me dar um exemplo de um critério de exclusão? Hein, gente? Uma faixa etária inferior A a isso, opção né? sexual, professora. Hã? É A o quê, opção sexual. Primeiro que não é opção sexual, é orientação sexual. Não Orientação existe. sexual. Por Seria quê? um critério de exclusão? Porque, dependendo da orientação sexual, a pessoa não tem sexualidade, é isso? Não, porque assim, para não gerar nenhum tipo de, como posso falar, de preconceito. Então você excluiria o fato de não usar, entendeu? Você usaria todo tipo de orientação, opção sexual, Não para é opção. não ter nenhum tipo Não, não é nesse sentido, não. Pessoas abaixo de 64 anos, Clênia? Pronto. O que Bruna falou é o que geralmente as pessoas fazem. E é exatamente o que está errado, tá? Por quê? Critérios de exclusão não é o oposto do de inclusão, que foi o que Bruna falou, né? Então, se meu critério de inclusão é acima de 65, o de exclusão seria abaixo de 64 ou abaixo de 65. Não, não é isso. Critérios de inclusão são aqueles que vão participar da minha pesquisa. Então, todos aqueles que tivessem acima de 65 anos, tá? Critérios de exclusão são aquelas pessoas que elas estão dentro do critério de inclusão, ou seja, elas têm mais de 65 anos, só que vai existir alguma coisa a mais que vai fazer com que ela seja excluída da pesquisa. Exemplo, pessoas acima de 65 anos está no critério de inclusão. Pronto, então eu tenho, sei lá, vamos supor que eu esteja fazendo a pesquisa em uma determinada instituição. Tem lá 100 pessoas. Um hospital, por exemplo. E aí, dessas 100 pessoas, todas acima de 65 anos,
Existem pessoas que elas são incapazes, né? Elas não têm condições de falar, de se expressar, né? Então, essas pessoas, elas são meu critério de exclusão. Então, pessoas que não têm as condições cognitivas de responder as questões. Deu para entender? Critérios de exclusão é aquilo que pessoas que estão dentro do grupo da inclusão da minha pesquisa vai ter algo a mais que vai fazer com que elas sejam excluídas. No caso, critério de inclusão, voltando aqui, critério de inclusão, pessoas acima de 65 anos. Critérios de exclusão, aquelas que não tenham condições cognitivas de responder as perguntas, né? Ou aquelas que sejam acamadas, né? Que estejam em coma, coisas do tipo. Certo? Deu para entender? Alguém ficou em dúvida? Não? Deu, professor. Isso vale para trabalho bibliográfico também, tá? Critérios de inclusão, por exemplo, todos os trabalhos publicados completos, né, em formato de artigo nos últimos 5 anos. Critérios de exclusão, aqueles que não sejam na língua portuguesa. Ou seja, pesquisas que forem em inglês, espanhol, alemão, em todas as outras línguas que não o português, vão estar excluídas do meu trabalho. Deu para entender? Ou então posso fazer o contrário. Critérios de inclusão, artigos completos, né, trabalhos publicados completos na língua portuguesa. Critérios de exclusão, aqueles que sejam antes de 2016. Ok? Estou dando só um exemplo, vocês podem acrescentar mais coisas, lógico. Riscos e benefícios da pesquisa. Esse é o ponto principal que é avaliado no comitê de ética. Primeira coisa que você tem que colocar em mente, toda pesquisa envolve risco. Toda pesquisa com seres humanos, tá? Toda pesquisa com seres humanos envolve risco. Nem que seja o risco mínimo de exposição. Exposição e o risco mínimo de constrangimento. Nesse exemplo que a gente estava dando, né, da sexualidade em pessoas idosas. Então, qual seria o risco? Vamos supor o risco de exposição. Você precisa dizer qual é o risco, categorizá-lo e dizer como evitar. E se ele acontecer, como contorná-lo. No caso, risco de exposição seria o quê? Da identificação do participante. A categoria ela pode ser mínima, moderada e alta. No caso, esse risco de exposição a gente pode considerar como sendo uma categoria mínima, né? Então, o risco de exposição, o risco mínimo de exposição da identificação do participante, que será evitado uma vez que não será coletado os dados referentes ao nome deste participante. Se porventura, né, você está fazendo uma pesquisa que você tem acesso ao nome da pessoa, você pode, você diz que a identificação do participante, ele será contornado uma vez que o nome será substituído por, vamos supor, nome de cores, nome de flores, e aí você cria um critério para identificar. Se o risco for, por exemplo, de constrangimento, então você diz, o risco mínimo, né, porque a gente está falando de uma temática, né, sexualidade, principalmente para muitas pessoas, né, da terceira idade, principalmente mulheres, ainda é um tabu muito grande se falar sobre isso. E aí você pode dizer que tem um risco de constrangimento, risco mínimo de constrangimento, como eu disse, você vai estar numa instituição, no hospital, né? Caso esse risco se concretize, o participante ele será encaminhado para o setor de psicologia do hospital. Então, você disse que poderia acontecer, você disse que se categorizou ele, e se acontecer, o que é que você vai fazer, tá? E, lógico, é necessário dizer os benefícios da pesquisa. O benefício ele tem que ser maior do que os riscos, tá?
E lembrando que o risco e benefício da pesquisa é para o participante. Qual é o risco do participante estar na sua pesquisa? E qual é o benefício do participante fazer parte da sua pesquisa? Então, o benefício a nível individual e coletivo, né, social. Qual é o benefício para a sociedade deste seu estudo? Precisa dizer a metodologia de análise de dados que você vai utilizar, se for utilizar estatística, dizer qual método estatístico. Desfecho primário na plataforma, ela vai estar com esse nome, mas é a mesma coisa de resultados esperados. Na plataforma tem desfecho primário e desfecho secundário. O primário é obrigatório, o secundário não é. Então, se você tiver mais de um, você bota o secundário, se não, deixa só o primário mesmo. Tamanho da amostra, então vai ser o quê? 5, 10, 1 milhão de pessoas? Quanto? Ah, professora, eu não sei, eu vou fazer um estudo sobre os casos de dengue no próximo semestre, então não tenho como adivinhar, né, quantas pessoas vão ter dengue de agosto até de julho até dezembro. Sim, mas você pode ter uma estimativa. Então, através dos dados referentes aos anos anteriores, você tem uma média e aí você pode aplicar essa média para ser a sua amostra. Lógico que durante seu estudo pode ser que você encontre mais, menos, mas aí não tem problema. Você vai ter uma ideia de mais ou menos quantas pessoas você teria. E aí a gente chega nos termos. Termo de consentimento livre e esclarecido, o famoso TCLE. É um termo que você vai utilizar apenas para pesquisas onde você vai abordar diretamente as pessoas, tá? Esse termo você só vai apresentar para as pessoas, viu, Tinalice? Depois que o trabalho for aprovado. Você não pode ter contato com ninguém, né? Convidar para fazer parte da sua pesquisa antes do termo ter sido, ou do trabalho ter sido aprovado. O TCLL deve ser feito em forma de convite, tá? Então, convido o senhor, a senhora a participar da pesquisa intitulada tal, que será realizada pelos pesquisadores tal, sob orientação do professor X, realizada através da Faculdade Santa Emília de Rodar, onde tem como objetivo isso, os riscos e benefícios da pesquisa são esses, você precisa deixar claro para o participante. Sua pesquisa será, a sua participação será de forma voluntária, você não receberá nenhum valor por participar dessa pesquisa e também não será ressarcido. Você não terá nenhum custo, né, e também não será ressarcido por participar da pesquisa. Preciso deixar isso muito bem esclarecido no TCLE. Lembrando que o TCLE ele deve ser escrito numa linguagem acessível de acordo com o público que vocês vão estar utilizando. Se você, por exemplo, vai fazer uma pesquisa com profissionais de saúde, então é lógico que você pode utilizar os termos mais técnicos, mas se você vai fazer uma pesquisa com leigos, né, com pessoas que podem até nem ter tido acesso à escola, então você precisa deixar tudo muito bem esclarecido. Termo de assentimento é aquele termo que vai ser utilizado para menores de 18 anos, quando ele tem, né, condições de aceitar ou não participar. Quando a gente tem menores de idade, primeiro de tudo, você precisa ter autorização dos pais, então os pais eles vão assinar o termo TCLE, permitindo que os filhos participem da pesquisa. E os menores de idade, né, eles também precisam aceitar fazer parte da pesquisa. Então, você pode, vamos supor, autorizar seu filho a participar, mas o seu filho não quer. Então, você tem que resguardar o direito daquele jovem. Crianças alfabetizadas, né? Crianças que já têm um certo discernimento, então eles vão poder dar autorização. Agora, bebês, crianças muito pequenas, só a autorização dos pais é suficiente. Termo de anuência ou carta de anuência. Já ouviram falar disso? Sim, professor. O que é?
Hein, gente? Gente? Alguém? Terra chamando? Seria um documento emitido Sim, para quê? para a pesquisa. Para quem? Sei lá, coletar alguns dados, sei lá. Então, É uma vamos lá. declaração, professora? A carta de anuência é um termo que será necessário para aquelas pesquisas que forem ser realizadas em alguma instituição, tá? Em alguma empresa, tá? Um exemplo, se eu for fazer uma pesquisa lá no HNSN, eu preciso ter a carta de anuência do hospital. Essa carta de anuência é você que faz, com todas as informações referentes ao seu trabalho. Só que você envia o seu trabalho, todos os termos, para serem avaliados pelo hospital. Após a aprovação, né, do hospital em permitir, então eles vão imprimir a carta de anuência em papel timbrado, aonde o responsável vai assinar, vai carimbar com o CNPJ, né, e o carimbo identificando ali quem é aquela pessoa, se é o diretor, o coordenador, seja lá o que for do hospital. No papel timbrado, né, tem que ter as informações do hospital, endereço, informações, né, de praxe, vamos dizer assim. Esse termo, essa carta de anuência, ela deve estar assinada antes de ser submetida para o comitê de ética, tá? Então, o comitê de ética, ele só vai aprovar o trabalho se essa carta de anuência já tiver sido assinada e autorizada, certo? A mesma coisa a gente tem em relação ao termo de consentimento para uso de dados, o TCUD. Eu vou fazer uma pesquisa com prontuários, ou então com resultados laboratoriais. Então, você não precisa ter, dependendo da pesquisa, lógico, né? Mas vamos supor que é uma pesquisa que você não precisa ter contato diretamente com a pessoa. Você só precisa ter com aqueles dados, com aquelas informações. Então, você vai ter que ter a autorização do hospital, do laboratório, da clínica, né? Seja lá o que for, para coletar esses dados. Então, tanto a carta de anuência quanto o TCUD precisam estar assinados antes de ser submetido para o comitê de ética. E aí acrescenta-se, para finalizar, cronograma e orçamento. Por isso que eu disse que é importante vocês saberem como fazer. Uma vez enviado ao CEP, né, ao Comitê de Ética, pela Plataforma Brasil, o projeto não poderá mais ser editado pelo pesquisador, a menos que, após análise do CEP, sejam solicitadas alterações. Vamos supor que você pegou, submeteu o trabalho e ficou faltando algum documento. Você não vai poder mexer em nada na plataforma, tá? Esse seu trabalho foi para o Comitê de Ética, e aí o Comitê de Ética, ao avaliar que está faltando um documento, ele coloca uma pendência documental e aí volta para você. E aí sim, quando voltar, quando tiver a resposta do Comitê de Ética, você vai poder fazer as alterações necessárias, colocar ou tirar documentos que foram ali anexados. Tá, anexos obrigatórios da plataforma. Lógico que tem que ter o trabalho completo em Word, né? É necessária a folha de rosto. Essa folha de rosto é uma folha que ela é gerada pela própria plataforma. Quem assistiu à jornada, eu fiz uma palestra de como submeter trabalhos para a Plataforma Brasil. Expliquei 1 hora, eu acho, 1 hora e pouquinho, só sobre como fazer, né, mexer na plataforma. Quem participou da jornada teve acesso a essa palestra, e aí viu que é gerada uma folha de rosto. Essa folha de rosto, a gente tem 6 páginas quando a gente vai submeter o trabalho à plataforma. Na 5ª página é gerada essa folha de rosto. Esse documento ele é criado pela própria plataforma, em cima dos dados que você colocou nas páginas anteriores. Você baixa essa folha, imprime
e o pesquisador responsável, no caso o orientador de vocês, assina e data. No caso de vocês, como vocês são alunos da Santa Emília de Rodar, né, os professores de vocês também são da Santa Emília de Rodar, então a gente tem uma instituição proponente, que no caso essa instituição proponente é a instituição a qual a gente está vinculado, que é a Santa Emília. E aí vai ter lá um espaço após, né, as informações do pesquisador principal, que vai ser da instituição proponente. E aí precisa levar lá para a faculdade para o responsável assinar, autorizando a pesquisa, né, por um professor da instituição. E como a nossa instituição, né, a instituição proponente, ela tem comitê de ética, então automaticamente a plataforma direciona os trabalhos para o nosso próprio comitê. Tá? E aí vocês anexam essa folha de roxo assinada, carimbada, datada, toda preenchidazinha, e junto com ela você anexa todos esses outros documentos. Você só pode anexar esses documentos depois de anexar a folha de roxo. Se for o caso, tem que anexar a carta de encaminhamento e protocolo, termo de compromisso da equipe executora, né, onde o termo de compromisso, a equipe vai dizer que se compromete em manter o sigilo, né, da pesquisa, se compromete em seguir os aspectos éticos de pesquisas envolvendo seres humanos no país e por aí vai. TCLE vai depender da pesquisa, se será ou não necessário. Modelo do questionário, modelo da entrevista, né? As perguntas, se for o caso da sua pesquisa, já tem que estar no projeto, tá? Uma das coisas que a gente avalia é justamente essas perguntas. Carta de autorização, né? A carta de anuência, se for o caso. TCUD, se for o caso. Termo de assentimento, se for o caso. Então, vai depender do trabalho. E, para finalizar, currículo Lattes do pesquisador e assistente. No caso, o pesquisador, quando ele faz o cadastro da plataforma, já tem ali a submissão, né, do nosso currículo Lattes. E é isso, gente. Finalizamos nosso semestre, tá? Nossas aulas. Vocês poderão enviar o trabalho de vocês até segunda-feira que vem. Espero que vocês tenham conseguido assimilar o máximo possível de conteúdo referente à construção de trabalho científico. Observem que eu passei para vocês, né, como construir o trabalho do Professora, início ao fim. Oi, diga, a Eudiane. gente vai poder enviar até segunda, os slides e Isso, isso. tá. Clênia, aí tu vai enviar Oi. o meu quando? Amanhã é? Ano que vem, Bruno, eu quero ficar Ave dando aula Maria. para você por mais um ano. Ave Maria. Professora, Oi. sobre o meu também que eu enviei para a senhora dar uma olhada. A senhora vai me responder aí, enviar quando? O seu tá quase pronto, tá? Eu parei agora por causa da aula, tá faltando só dar uma última conferida, porque o seu tem algumas coisinhas erradas, mas o serviço da copiadora, né, não cobre essa parte de correção, é só de formatação, tá? Tô finalizando ele para enviar para você. Tá? Como eu vou dar aula agora, então não vai dar tempo eu enviar imediatamente agora, mas depois eu envio, terminando a aula, certo? O seu já está quase pronto. É porque você não botou nenhum parágrafo, ficou faltando um bocado de coisa. Ó, e aproveitando, deixa eu ver se esse é o teu, tá? Eu tô falando aqui, não sei nem se é o teu. Ah, não é o teu não, desculpa. É de outro. Então depois eu vejo o seu. É porque é com R também. Agiliza, Clênia, que esse negócio tem que mandar segunda. E Bruna, que pena. Sim, voltando, semana que vem, teoricamente, a gente não vai ter mais aula, tá? O conteúdo a gente já encerrou. Vocês precisaram enviar com mais antecedência para poder dar tempo eu corrigir todos os trabalhos para saber se vocês vão estar ou não na final, né? Para poder dar tempo também vocês fazerem, né, a final. Como que é a final do TCC? Eu vou enviar as correções do trabalho e vocês vão ter que executar, né, essas correções e me enviar esse trabalho corrigido. E aí eu vou corrigir novamente e ver se você adquiriu ou não a nota mínima, né, para passar.
Geralmente não fica aluno em final de TCC, tá? Eu tive pouquíssimos alunos que ficaram em final, mas foram aqueles alunos que realmente, né, criaram uma formatação do além, né? Porque tem tudo pronto. Só a questão de formatação já é uma parte da pontuação. E tem gente que cria ali coisas mirabolosas, que eu não sei por que fazem isso, né? Mas aí é arcar com a consequência, né, de não seguir as regras. É isso, gente. Eu tenho que dar minha outra aula. Já faz 1 minuto que minha outra aula começou e vocês também devem ter a aula seguinte. Professora, só uma pergunta. Oi. Em questão a reposição. Aí vai ser na semana de reposição mesmo, que eu não lembro agora, mas é em junho. É em junho, final de junho, salvo engano. Acho que a senhora. É antes falou. da final. É antes da final. Uhum. Professora, Se eu não boa me engano, é noite. de 23, se eu não me engano. Eu não Uma lembro pergunta. agora. Oi, Essas Ana. notas que você vai mandar individual, é isso? Sim, Ou só na colocar no verdade, sistema? para ser. Não, tenho que colocar no sistema, porque a gente ainda está sem acesso ao sistema. Mas eu vou fazer o seguinte: vamos supor, aqui agora na aula tem 17 pessoas. E aí eu digo 3 pessoas ficaram na final, fulano, fulano, fulano. Fica mais fácil, entendeu? Do que eu dizer, 15 pessoas Tá certo. passaram, certo? Para ficar mais prático. Então, se seu nome não está naqueles que ficaram na final, é porque você passou. Tá bom, tá. Tá Obrigada. certo? Boa noite. Professora, Se quiserem, semana que vem, tirar alguma dúvida, tá? A gente pode fazer a aula, mas, teoricamente, o assunto já encerrou. Oi, quem tá? Ana Flávia, diga. professora, Não, já me respondeu, professora. Tá. Então quem é que tá falando aí que eu não sei? sou eu, Tinalice. Oi, Tinalice. Como é que a gente sabe da sua análise sobre o trabalho? Como é que sabe do quê? Da sua análise sobre o trabalho, a gente só vai saber da nota. Do semestre que vem. Certo. Certo? No TCC2 eu vou estar tirando as primeiras aulas, onde a gente faz uma dinâmica, onde vamos trabalhar com o título de vocês. Depois eu vou só estar fazendo a correção dos trabalhos de vocês durante as aulas. Certo? Mostrando onde vocês erraram. Tá certo, tá bom. Certo? Obrigada. Nada. Então, gente, tchau, tchau, boa noite, fiquem com Deus, se cuidem, evitem a aglomeração, usem máscara, lavem as mãos, só saiam quando necessário, tá? E a gente se vê posteriormente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, professora. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.